Vamos lá. A nossa dica de leitura de hoje é referente ao poeta brasileiro ainda do período colonial, Gregório de Matos, ou a tradição que chamamos Gregório de Matos, né? Posto que Gregório de Matos é um autor com uma obra bastante vasta, mas repleta de poemas que talvez sejam apócrifos, poemas que foram apenas atribuídos. Então, quando eu menciono aqui Gregório de Matos, eu estou falando de uma tradição e não de um poeta específico em si, tá? Posto que muito do que encontramos atribuído a ele, nós não temos muito como saber exatamente se foi realmente da mão do poeta ou se é fruto de uma tradição, se é fruto da maneira como esses textos foram catalogados, reunidos, né, em códices. E um desses foi justamente a fonte de trabalho para esta coleção magnífica. Temos aqui o volume 1, né? Olha só, capa dura, excelente material, diagramação, enfim. Temos aqui o volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Então, se você quer conhecer Gregório de Matos numa edição organizada por dois pesquisadores que entendem profundamente tanto da obra, dos poemas atribuídos a Gregório de Matos, quanto do período em que esses poemas foram coletados, que esses poemas foram reunidos nesses códices, que exercem já há um bom tempo um trabalho sério, um trabalho que tem grande relevância acadêmica sobre Gregório de Matos, eu recomendo esta coleçãozinha bem aqui. Os 5 volumes da poesia de Gregório de Matos, a poesia atribuída a Gregório de Matos, constante no Códice Ascencio Cunha. Então, novamente, é importante frisar isso. Os poemas de Gregório de Matos, o que a gente chama Gregório de Matos, eles não são necessariamente a obra de um poeta, como hoje você escreve o poema, lança seu livro, depois você pode ter sua obra completa reunida, dando aquela feição de poesia com um caráter autoral bastante definido. Não é bem isso em relação a Gregório de Matos. Nesse caso, assim como podemos pensar em Homero, assim como podemos pensar em Shakespeare, Gregório de Matos está nessa categoria de autores em que você muitas vezes pode até nem estar lendo uma obra atribuída a ele, nem ter sido efetivamente ele que tem escrito, mas que está dentro desse universo que compõe o seu legado. Porque o legado de Gregório de Matos, digamos assim, não é apenas aquilo que ele tem escrito, mas aquilo que a figura dele, o mito em torno dele, a simbologia em torno dele gerou, que é uma série de poemas rememorados que foram escritos, reescritos, não por ele, mas por pessoas que diziam ser este um poema dele e que iam sendo colocados nestes códices ao longo, muitas vezes, de séculos. E que esses poemas, muitas vezes, o mesmo poema de Gregório de Matos tem versões diferentes, dependendo da fonte em que ele foi coletado. Mas a função de uma obra como essa não é sair coletando este poema nessa fonte é desse jeito. Não. Ele dá uma dimensão panorâmica da obra dele como um todo, mas você compreendendo, sobretudo, esse caráter de que estamos diante de uma tradição literária. Gregório de Matos é uma tradição literária, e não necessariamente um autor específico individual. Muitas mãos construíram esta obra. E a nós, de certa maneira, nesse momento já pouco importa quem efetivamente escreveu este ou aquele poema atribuído a Gregório de Matos. O nome dele já perpassa todo esse aspecto. Então nós encontramos aqui os seus poemas satíricos, né, tão lidos, comentados, seus poemas religiosos, né, sacros, seus poemas encomiásticos, né, em homenagem a uma determinada pessoa, muitas vezes de encomenda, em relação às formas, sonetos, décimas, né? Então você tem
todo um arsenal de poesia que pode lhe propiciar um mergulho na obra do Gregório de Matos, que vai além das antologias que são muito bacanas, sobretudo para você ter um primeiro contato com a obra dele. Mas se você já teve contato com antologias de Gregório de Matos e quer conhecer um pouco mais, sugiro esta coleção fantástica, material muito bem feito. Os livros, olha, tem capa e sobrecapa, né? Olha só, coisa de primeira. A sobrecapa, muito bem feita. E já aqui com a capa mesmo, né? Igualmente bem acabado, bem estruturado. E vamos ler aqui um poema, né? Um soneto feito para um desembargador de nome Belchior da Cunha Brochado, né? Que vindo de sindicar o Rio de Janeiro em ocasião de que o poeta estava preso. E houve a soltura, né? Na mesma ocasião, houve a soltura de um ladrão. Temos aqui soneto. Senhor doutor, muito bem-vinda seja a esta mofina e mísera cidade. Sua justiça agora e equidade e letras com que a todos causa inveja. Seja muito bem-vindo, porque veja, o maior desbarate e iniquidade que se tem feito em uma e outra idade, desde que há muitos tribunais e quem os reja, que me há de suceder nestas montanhas com um ministro em leis tão pouco visto como previsto em trampas e maranhas. É ministro do império, mero e misto, tão Pilatos no corpo e nas entranhas, que soltam Barrabás e prende um Cristo. Então, Gregório de Matos, nossa sugestão, poemas atribuídos a Gregório de Matos e Guerra, Códice Ascencio Cunha. São 5 volumes, gente. Mas, se você for adquirir esta obra, saiba, está comprando uma obra muito valiosa, muito interessante e muito necessária. Desde aqueles anos de 1600, quando Gregório de Matos era vivo, e as pessoas que criaram a obra atribuída a Gregório de Matos eram vivas e reuniam esses poemas, porque eles eram feitos para serem falados em praça pública, né? E não reunidos assim numa obra. Enfim, isso foi um momento posterior. Mas nos delegaram isso, então é interessante desde aquela época e continuam bastante atuais até hoje. Beleza? Gregório de Matos, valeu demais.